A gente começou a falar na semana passada sobre algo que tem o potencial de matar você, mesmo que aos poucos, mesmo que uma área de cada vez da sua vida. E nós estamos falando daquela expressão que a gente usa para falar de fome, né? Matar quem está te matando. É importante que você seja sério em neutralizar o poder que essa força tem sobre você. A gente está falando desde semana passada sobre orgulho. E parece que faz sentido tratar disso na igreja, mas algumas pessoas talvez perguntem, será que isso é tão importante assim? Será que a gente precisa realmente falar daqueles pecados capitais, né, que a gente fala? O orgulho é um deles, não é uma lista da igreja cristã ou evangélica, mas talvez de foi compilado alguns anos atrás, possivelmente pela igreja católica. Será que a gente deveria falar de orgulho e levar tão a sério? Pastor, o senhor acha que a gente sofre muito com isso? Eu acho que enquanto a gente estiver conversando nessa noite, você vai talvez descobrir que todos nós, em algum nível, somos atacados pelo orgulho, somos vítimas do orgulho. Pessoas ao nosso redor podem sofrer pelo nosso orgulho. Nós estamos sofrendo atualmente por causa do orgulho de outras pessoas. O que está acontecendo hoje no Congresso Nacional tem muito, muito, muito a ver com esse tema e afeta a vida de muita gente. E a gente queria hoje conversar sobre qual é o real dano que isso pode causar. Porque se for uma coisa boba, se for uma coisa que não tem tanto efeito, talvez não mereça muito a nossa atenção. Mas a gente começou a falar na semana passada que o orgulho é algo que eu e você vemos com muita facilidade na vida dos outros, nas outras pessoas, principalmente aquelas que a gente conhece bem. A gente não tem dificuldade de perceber que aquela pessoa está agindo com orgulho, ela está tendo uma atitude orgulhosa, é fácil perceber. Ela nunca vai aceitar, ela nunca vai concordar com você, mas pior do que isso é que nós nunca conseguimos ver orgulho em nós mesmos. Quando eu digo nunca, é quase nunca. Talvez seja muito difícil perceber, identificar que certas atitudes, que certas maneiras de tratar ou reagir diante de algumas coisas, seja orgulho. E orgulho é algo que é extremamente perigoso, mais do que a gente imagina. A gente pontuou na semana passada que o orgulho reduz a nossa capacidade de admitir. Ninguém gosta de admitir nada por causa do orgulho. Reduz a nossa capacidade de pedir desculpas, quando nós precisamos pedir desculpas. E isso é grande demais. Você sabia que há pessoas que estão há anos e anos e anos sem falar com outra pessoa que ela ama muito, que também é amado muito por ela, mas não fala há muito tempo, apenas por causa disso. Porque alguém foi orgulhoso e quando deveria pedir desculpas, não foi. Isso fere, às vezes, a vida inteira de uma pessoa. O orgulho reduz a nossa capacidade de reconhecer o que precisa ser reconhecido, ou alguém que precisa ser reconhecido. O orgulho também reduz a nossa capacidade de dizer o que precisa ser dito, de ouvir o que precisa ser ouvido, e também de dar aquilo que precisa ser dado. O orgulho nos prende, ele é como uma prisão, que empurra todo mundo para fora. E a gente colocou assim, quando você está cheio de si mesmo, não tem espaço para mais ninguém. Se no seu casamento você está cheio de si mesmo, não há espaço para mais ninguém. Se no seu ambiente de trabalho ninguém sabe mais do que você. É difícil lidar com pessoas assim, muito difícil. Eu não sei se você consegue reconhecer em você ou você facilmente reconhece em outras pessoas. Eu lembro de já ter lidado com pessoas que nunca estavam erradas, nunca. E porque nunca estavam erradas, não havia a menor possibilidade de diálogo. E usava, às vezes, de algumas ferramentas, até mesmo teológicas, para dizer por que não estavam errados, e não havia possibilidade de diálogo, não havia como discutir e chegar em algum ponto comum. Porque como é que você vai conversar ou dialogar com quem está sempre certo? Eu tinha uma pessoa muito querida na minha família, eu tenho ainda, uma pessoa que eu amo muito, que levou o apelido de Sabão. Você sabe o que é o Sabão? É o cara que sabe tudo. É o sabão, é o sabidão, mas a gente botou sabão. Porque
tudo que a gente conversava, ele tinha uma opinião, ele sabia de tudo, ele sempre tinha e falava com uma convicção tão grande. Depois a gente descobria que não era nada daquilo, ele não sabia nada, mas tinha uma pose muito grande. Até hoje a gente perturba ele, mas eu não vou te dizer quem é, né? Porque vai que um dia você conhece ele. O pastor te chamou de sabão para a igreja toda, né? Orgulho tem esse poder de afastar pessoas, de roubar a importância e o valor de todo mundo que está ao seu redor. O que orgulho é, na verdade, é uma prisão que prende você do lado de dentro, a gente não percebe, mas isso acontece, e prende Deus e todas as outras pessoas do lado de fora. A Bíblia diz que Deus não consegue lidar muito bem, ou seja, ele resiste. É como se fosse um cheiro ruim, ele fica do lado de fora para não se envolver com o orgulho. E, em geral, nós não identificamos em nós. Ou seja, pode ser, talvez, alguns de nós ou muitos de nós precisamos muito ouvir isso hoje. Porque se nós estamos afastando pessoas e afastando o que Deus gostaria de fazer na nossa vida, com certeza o prejuízo pode ser muito grande. Então, hoje eu queria falar com você, hoje é a segunda parte do que a gente vai tratar, sobre uma qualidade de pessoas. Eu vou chamar pessoas que manifestam os 3 P's. O que são os 3 P's? Existem pessoas que têm esses 3 P's. Os 3 P's são os seguintes, para você guardar, a gente botou tudo numa letra só: posses, poder e prestígio. Posse significa pessoas que têm um pouquinho mais de dinheiro do que, né, talvez a maioria. Tem condição de ter coisas. Se você é uma pessoa que tem posses, né, você, pelo menos, é uma pessoa com um dos 3 P's. Mas pode ser que você vá além e você também tenha muito poder. Às vezes a pessoa nem tem tanto dinheiro, não tem muitas coisas, mas tem uma posição. Quando ela entra na sala, todo mundo para, todo mundo quer ouvir o que ela tem para falar, ou mesmo que não queira ouvir, vai ter que ouvir, né? Porque ela tem poder, ela tem uma posição, ela está na chefia, ela está na gerência, está na supervisão, tem algum poder por causa da posição que assumiu. É aquela pessoa que pode não ser engraçada, mas todo mundo ri das piadas dela, né? Porque ela está numa posição de poder. Então, você já percebeu, até quanto mais dinheiro as pessoas têm, mais engraçado elas se tornam, né? Todo mundo ri delas, assim, das piadas. E prestígio não é aquele chocolate, também poderia ser nesse caso, mas são pessoas que têm algum tipo de influência. Pode, às vezes, não ter muito dinheiro, pode até não ter uma posição, mas todo mundo ouve aquela pessoa. Ela tem a palavra final, ela tem a capacidade de enxergar talvez um pouco além do que todo mundo, e as pessoas confiam nela, são pessoas que têm prestígio. Se você é uma dessas pessoas que acumulam esses 3 P's, essa mensagem de hoje é muito para você, porque você corre um risco muito, muito grande de ser seriamente sabotado e ferido pelo seu próprio orgulho. Pessoas que carregam alguma quantidade de poder, alguma quantidade de posses, ou de coisas, ou alguma quantidade de prestígio, são alvo fácil e frequente dessa força chamada orgulho. E se você está aqui hoje e diz assim: André, é uma pena, porque essa mensagem não é muito para mim, porque eu acho que eu não sou uma dessas pessoas. Eu não sou alguém que carrega esses 3 P's. Se você acredita realmente que não é, antes de sair, né, antes de você pensar assim, bom, então já que a mensagem não é para mim, eu vou pegar meu celular, vou ver alguma outra coisa, né? Antes de você fugir do que a gente vai falar, deixa eu te falar uma coisa, um dado importante. Se você acredita que não é uma pessoa que carrega os 3 P's, posses, poder e prestígio, saiba que nesse planeta onde nós moramos, onde eu e você vivemos, existem cerca de 3 bilhões de pessoas que acreditam que você é. Que se pudessem hoje acompanhar você em um dia da sua vida, e acompanhar você no seu dia a dia, e eu identificar na vida delas, elas nunca sonharam em ter o poder, as posses e o prestígio que você já tem hoje, mesmo achando que não tem. A gente está falando de um pouco menos talvez que a metade da população mundial, que
Se você fosse até onde eles estão agora, se você caísse de paraquedas lá e passasse uma semana com essas pessoas, você ia descobrir que realmente você tem um poder, uma capacidade de influenciar, algum prestígio e algumas posses que aquelas pessoas estão distantes demais de ter. Ou seja, em algum nível, essa mensagem de hoje é para você, sim. Mesmo para você que achava que não, tem a ver com você. Se você tem alguma coisa, saiba, né, se você tem alguma posição, ainda que não muito grande, não muito alta, algum prestígio, ainda que não muito largo, ainda assim, você é um alvo fácil, uma presa muito fácil do orgulho. Eu queria contar hoje para você uma história que está no Antigo Testamento, e é uma história fascinante, e eu acho que muitos aqui nunca ouviram essa história. Porque, embora você leia a sua Bíblia, essa história às vezes fica um pouco escondida lá. E eu vou contar um pedaço dela para você, a gente vai ler uma outra parte, e fala a respeito desse rei Nabucodonosor. Bom, para começar, quem já ouviu falar no rei Nabucodonosor, levanta assim a mão. Então eu achava que você não sabia, mas muita gente conhece. O rei Nabucodonosor é um rei... a gente conta a história dele no meio da história de um homem chamado Daniel, porque ele aparece no livro de Daniel, e dos seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Bradoque. Não. Sadraque, Mesaque e Mardoca. Não? Mardoca é o nosso zelador aqui da igreja. Sadraque, Mesaque e Abednego. A gente ouve sobre Nabucodonosor, que é um nome grande demais, a gente fala, né? E tem até preguiça de repetir ele muitas vezes. A gente ouve esse nome no meio dessas histórias. E em todas essas histórias ele é o vilão da história. Ele é alguém que a gente percebe perfeitamente exemplificando o inimigo. Aquele que vai contra a vontade de Deus. Aquele que se exalta ou tenta se exaltar acima de Deus. E é isso mesmo, ele aparece frequentemente assim no livro de Daniel. Mas se você ler com muito cuidado, você vai descobrir que Nabucodonosor foi um líder brilhante. Que ele tem não apenas um lado negro, um lado mau. Vamos colocar para ninguém achar que eu sou racista, né? No caso do Star Wars, da Guerra nas Estrelas, é o lado escuro, né? O lado, não sei se eles falam lado negro, mas da força. Mas Nabucodonosor também tinha um lado mais legal. Você vai descobrir por quê. Um líder brilhante, ele talvez esteja pareado, esteja meio que na mesma linha de outros grandes imperadores que um dia tomaram conta da maior parte do planeta que era conhecido naquele tempo. Como Alexandre o Grande e outros grandes imperadores. Nabucodonosor, ele tinha uma estratégia brilhante de entrar em cada uma das cidades que ele entrava, conquistar as cidades, e ele fazia uma seleção do que interessava trazer para o seu reino. E no meio das coisas que ele trazia para o seu reino da Babilônia, ele trazia pessoas. Ele mandava pegar os homens mais, talvez inteligentes, habilidosos, os que eram os melhores nas suas áreas, os homens mais brilhantes, e traziam para o seu reino, ensinava a eles a língua dos caldeus ou dos babilônios, e ensinava como eles deviam se comportar naquele reino, mas o que ele fazia na verdade era assimilar, era absorver o conhecimento daquele outro reinado que foi conquistado, e o seu reino se tornava maior ainda, porque agora ele tem, né, a influência de várias outras culturas, do melhor que elas tinham para oferecer, enriquecendo o seu próprio reino. Então isso era admirável. Ele não era líder por acaso. E a gente vê ele nessa história, na história bíblica, acompanhado então desses 3 homens. Eu não sei se você sabia, mas esses são nomes originais dele para a gente no português: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Foi o capataz do rei Nabucodonosor que deu a eles esses outros nomes. Daniel começou a ser chamado de Beltesazar, e os outros 3 você já conhece bem. Eu acho imensos os nomes deles, mas a gente daqui a pouco vai falar um pouco mais. Só que para efeito de a gente ler na Bíblia, a gente vai trabalhar Daniel como Daniel mesmo. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Ou se você quiser, Dani, Sassá, Memê e Negão. Assim, tá bom.
Tá bom? Fica mais fácil. O que acontece na história de Nabucodonosor é que, no início ainda do livro de Daniel, conta-se que ali no início do seu reinado, na Babilônia, ele tem um sonho, já com esses hebreus tendo sido trazidos para lá. Ele tem um sonho, e ele não entende o sonho, ele fica preocupado com o sonho, e ele chama todos os magos e sábios e quem soubesse alguma coisa de sonho para vir interpretar o seu sonho. Ele chama todo mundo e fala: olha, eu tive um sonho complicado, eu preciso que alguém me explique o que aconteceu, só que eu não vou contar o sonho para vocês. E aqueles caras pensam: como assim? Ele fala: não, porque eu conheço vocês. Se eu começar a contar o sonho, vocês vão inventar qualquer coisa e vão acabar me fazendo acreditar. Então, se vocês são bons mesmo, se vocês realmente têm acesso aos deuses, vocês vão poder me dizer o que eu sonhei. E os caras ficaram desesperados. Rei, o que o senhor está pedindo da gente é impossível, ninguém consegue fazer isso. E o rei estava a ponto de mandá-los todos para serem executados, quando Daniel chega e fala: espera só um minutinho, me dá algumas horas, me dá só até o dia de amanhã, e eu vou voltar com a interpretação do seu sonho. E é isso que acontece. Daniel chega no dia seguinte, e o rei pergunta: você realmente consegue interpretar? E Daniel dá a resposta mais doida possível. Ele fala: não consigo, mas há um Deus nos céus. E Daniel imediatamente dá glória àquele que realmente merece glória, que interpreta o seu sonho. E Daniel começa a falar dos sonhos de Nabucodonosor. Ele fica impressionado. E naquele dia ele institui: olha, o rei ou o Deus de Daniel deve ser adorado por todos nós. Todos nós agora vamos nos converter ao Deus desse jovem hebreu que interpretou, porque esse é Deus mesmo. Não passaram muitos anos, talvez uns 2, 3 anos depois, parece que o rei esqueceu completamente disso. E ele manda fazer uma estátua de ouro impressionante, de 26, 27 metros de altura. E essa estátua era para exemplificar, para refletir o poder que havia nele e na sua Babilônia. E ele decide o seguinte: agora eu vou fazer, a nossa nova religião vai ser o seguinte: essa estátua aqui é que vai ser adorada por todo mundo aqui. Então, quando tocar a música, todo mundo vem, se ajoelha e adora a estátua. Tocou a música, eu não sei onde é que dava Daniel devia estar de férias nessa época, porque ele não aparece na história, mas os seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, estão lá, e eles decidem: olha, nós não vamos nos curvar diante dessa história. Essa história é famosa, muita gente conhece. E o rei, muito chateado com eles, manda chamar, dá mais uma chance. Eles dão uma resposta e falam: não vamos. E o rei manda eles para uma fornalha, acende 7 vezes mais para ela ficar bem quente. Não era qualquer foguinho, era tão forte que algumas pessoas morreram tentando se aproximar daquele fogo. Eles são lançados e eles não queimam. E é algo maravilhoso, impressionante. O rei chega a ver uma 4ª pessoa no meio daquela fornalha. E identifica-se que Sadraque, Mesaque e Abednego estão servindo a um Deus muito poderoso. E o rei chama eles e fala: gente, nova regra, a partir de hoje, nós vamos adorar a quem eles estão adorando. Então, Nabucodonosor era um rei volúvel no que diz respeito ao seu temor a Deus. Ele ia e voltava. Um dia ele acreditava, outro dia ele não acreditava. O que é muito comum em grandes celebridades, em homens muito poderosos. Eles frequentemente confiam em si mesmos. Então, se eles percebem que existe um Deus fazendo alguma coisa grande, eles vão por aquele caminho. Se eles percebem um outro caminho, eles vão por outro caminho. Mas eles confiam mesmo em si mesmos. Pois bem, 25 anos se passaram. 25, bastante tempo. E o que acontece é que o rei tem mais um sonho. E ninguém consegue decifrar. Nesse tempo, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego continuam servindo na corte da Babilônia. Ninguém consegue decifrar aquele sonho. E agora o rei, eu acho que até conta o sonho, mas ninguém sabe o que falar. E ele lembra de Daniel. Daniel foi quem acertou daquela vez, chama Daniel. E a leitura que a gente vai fazer, eu vou colocar no telão, mas se você quiser abrir depois você pode, vai estar em Daniel no capítulo 4.
Quando Nabucodonosor fala para Daniel qual era o sonho, ele diz assim: eu, Nabucodonosor, estava satisfeito e próspero em casa, no meu palácio. Nabucodonosor tinha pelo menos 2 peixes, como você está vendo ali, né? Tive um sonho que me deixou alarmado, preocupado, assustado. E ele conta um pouco desse momento dele para Daniel e começa a explicar o sonho para Daniel. Daniel, nesse meu sonho tinha uma árvore muito grande, muito linda. Ela era tão grande que a terra inteira conseguia ver a árvore. E era uma árvore bonita, cheia de folhas, cheia de frutos, muito saudável. E os animais vinham para a sua sombra. E era uma árvore que realmente fazia uma diferença imensa no seu lugar. Todo mundo era beneficiado por aquela árvore. Lindas folhas, muitos frutos, muito alimento. E de repente eu ouço uma voz que alguém diz assim: corta a árvore, derrube a árvore, joga tudo fora, quebra todos os galhos, limpa todas as folhas, os animais todos saiam debaixo da árvore, ela vai acabar. Vão deixar somente um toco, um pedaço do tronco daquela árvore. Corta ela, derruba e deixa só um pedaço, que é aquela parte que se agarra ao chão, das raízes. Você vai deixar só o toco. Isso é o sonho que Nabucodonosor está contando. E ele termina de contar o sonho, fala: olha, essa árvore vai ficar assim até que chegue, depois de 7 tempos, a gente não sabe o que é isso, mas fala, depois de 7 tempos, reconheça a grandeza de Deus. Daniel ouve o rei contar todo o seu sonho, e a Bíblia diz que Daniel fica estático, deve ter ficado pálido, deve ter ficado num estado de não saber muito o que fazer. A Bíblia diz que ele fica 1 hora naquele suspense. E Nabucodonosor meio que tenta quebrar o gelo. Ô Daniel, o que está vendo? Não deve ser tão ruim assim, né? O que está vendo? Por que você está assim? Fala logo. E Daniel fala: rei, quem dera esse teu sonho fosse sobre qualquer um dos teus inimigos. Mas na verdade esse sonho é sobre você, rei Nabucodonosor. E Daniel começa a falar a partir do versículo 17. A decisão é anunciada por sentinelas, os anjos declaram o veredito, para que todos os que vivem saibam que... E agora eu vou pedir a participação da igreja. Quantos tem voz aqui? Digo amém. Então, a frase que vai vir em seguida, eu queria que você repetisse. Toda vez que você aparecesse lá, que você lesse comigo em voz alta. É legal você participar. Eu sei que na igreja a gente fala que ninguém tem que falar nada, ficar quieto, né? Quantos aqui, quando criança, a mãe fala psh, psh? Até hoje? A esposa do lado, né? Bate, cutuca. Quando você já foi criança dentro da igreja, experimentou esses 4 dedos e esse segurando aqui, apertando assim, um beliscãozinho de leve, que é uma dor que ninguém sabe explicar, né? Como é que só mãe conhece muito bem. Mas hoje não, hoje eu queria que você falasse, toda vez que aparecesse essa expressão, porque ela vai aparecer mais de uma vez, que você falasse, porque é o que eu queria que você guardasse, é o que eu queria que você muito decorasse hoje, nessa noite. Então, no meio da interpretação de Daniel, ele fala, olha, o que é declarado, o que é anunciado por esses anjos, é que todo mundo que vive deve saber o seguinte, todo mundo junto? O Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. Muito bom. Mais uma vez. O Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. Aleluia. E põe no poder o homem mais simples, ou seja, o Altíssimo, o Senhor, Ele decide quem fica e quem não fica. Quem sai e quem não sai. Ele está no controle. E o versículo 24, Daniel continua dizendo, tu serás expulso do meio dos homens e viverás como animais selvagens, com os animais selvagens. Comerás capim como os bois e te molharás como o orvalho do céu. Que é uma cena estranha, né? Mas esse foi o sonho que ele teve, Daniel está apenas interpretando, e ele continua dizendo, passarão 7 tempos. Que deve ter sido 7 anos, podia ser 7 semanas, 7 meses, não sei. Mas passou esse tempo, 7 tempos, 7 estações, até que admitas que
O Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. Glória a Deus. E ele continua falando: a ordem para deixar o toco da árvore com as raízes significa que o teu reino te será devolvido quando reconheceres. E eu amo essa expressão, eu acho que é o único lugar que ela aparece na Bíblia. Quando reconheceres que os céus dominam. Aleluia. Fala para quem está do seu lado: os céus dominam. E Daniel fala no versículo seguinte: sabe o que acontece, rei? Você precisa aprender, não está assim na minha Bíblia nem na sua, mas é mais ou menos assim: a baixar a tua bola, a segurar a tua onda. Porque o que acontece com esse rei e com muitos reis? Vocês são tão poderosos que vocês se esquecem que a posição de vocês é para servir o seu povo, que o lugar onde você foi colocado por Deus é para servir aos mais humildes. Isso não está acontecendo. Foram exatamente os babilônios que inventaram, de uma maneira muito interessante, uma lei que determinava isso, que os mais poderosos deveriam servir os mais humildes. Ô rei, você esqueceu disso? Renuncie os teus pecados e a tua maldade, pratique justiça e tenha compaixão dos necessitados, é o que ele fala. E o versículo 28 diz que tudo isso realmente aconteceu com Nabucodonosor. Mas como foi que aconteceu? Versículo 29 fala: 12 meses depois, quando o rei estava andando no terraço do palácio, no palácio real da Babilônia, ele disse, passeando, talvez ele tinha dito consigo mesmo, talvez ele tenha falado com alguém, mas a Bíblia registra essa expressão. Ele disse: acaso não é esta a grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade? Se isso fosse um filme, é aquela hora que todo mundo faz assim: não. Cara, por que você falou isso? Versículo 31 diz: as palavras ainda estavam nos seus lábios quando veio do céu uma voz que disse: isto que está declarado, decretado quanto a você, rei Nabucodonosor. E aí ele recebe de volta o mesmo sonho, né? a mesma coisa que ele tinha ouvido. Sua autoridade real lhe foi tirada. Você sabe por que foi tirada? Porque um dia foi dada, não era sua para começar. Não foi você que se fez rei, você foi colocado nessa posição e agora você vai ser tirado dessa posição. Você será expulso do meio dos homens e viverá com os animais selvagens e comerás capim como os bois. E ele continua: passarão 7 tempos até que admita o quê? Que o Altíssimo e os dá a quem quer. A sentença sobre Nabucodonosor cumpriu-se imediatamente. Ele foi expulso do meio dos homens e passou a comer capim como os bois. Olha de que maneira isso é descrito na palavra de Deus. Diz assim: que seu corpo molhou-se com o orvalho do céu, até que os seus cabelos e pelos cresceram como as penas de uma águia, e as suas unhas como as garras de uma ave. Você acredita que isso realmente aconteceu? Amém? Nós acreditamos porque está na Bíblia que nós cremos que é a palavra de Deus. Mas se você for pesquisar, existe uma condição, uma deformidade mental, uma condição psicológica, onde as pessoas realmente se comportam assim. Existem registros de pessoas que tiveram essa doença. Eu fiquei procurando ela para ter essa evidência para te mostrar. É muito difícil na internet encontrar, até porque na internet nem sempre você vai encontrar uma fonte que seja fidedigna, né? Mas se você procurar, você vai encontrar. Eu procurei em inglês, eu achei ela. A gente tem esse nome, boantropia, que vem desses radicais de bo e antropo de homem, mas seria mais zoantropia, que existe em português, que é esse transtorno psicológico no qual um ser humano acredita ser ou ter se tornado um animal. No caso da boantropia, é um animal bovino. E existem registros de pessoas que realmente tiveram isso.
Um caso não muito distante, talvez no século passado, conta-se de um homem na Inglaterra que foi internado num hospital psiquiátrico, e as pessoas pegavam ele de manhã, quando ele acordava, e ele não falava nada, elas simplesmente, depois de um tempo, começaram a fazer isso, levavam elas para fora, ele ficava no campo. E passava o dia lá se comportando como um animal, como um boi, como uma vaquinha, como uma coisa, ali, comendo do capim. Quando terminava, eles davam aquele medicamento, ele voltava a dormir, e assim ele passava por, se não me engano, 2 ou 3 anos da sua vida. É mais ou menos o que está acontecendo aqui com Nabucodonosor. Isso realmente aconteceu. Mas ainda não aconteceu. Até aqui ele só tem esse decreto: vai acontecer com você, rei Nabucodonosor. Ao fim daquele período, não, aqui já aconteceu realmente. A Bíblia está dizendo que realmente isso aconteceu com Nabucodonosor. Ele começou a se comportar dessa maneira. Agora é ele que está falando, versículo 34. Ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Que dia glorioso! E então louvei ao Altíssimo. O que você acha? Claro que ele louvou ao Altíssimo, né? Já estava na hora. E ele continua: honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno. Em outras palavras, eu sou um rei, mas eu não sou o rei. Eu sou um rei, mas eu não sou o rei dos reis. O meu domínio é temporário, o dele é eterno. O seu reino dura de geração em geração. Demorou um pouco para ele perceber isso, mas ele percebeu. Agora eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo que ele faz é certo. Esse é um cara que foi vítima do seu próprio orgulho, se levantando finalmente, acordando para uma realidade que ele não tinha percebido, e ao invés de levantar o dedo e reclamar com Deus, ele simplesmente reconhece: tudo que ele faz é certo. Isso é uma das coisas mais tremendas para nós acordarmos, porque de vez em quando a gente questiona se tudo que ele faz é certo. O rei chegou a essa conclusão: e todos os seus caminhos são justos. E ele termina dizendo: ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Eu acho essa história fascinante. Esse cara era o líder mundial daquele tempo. Ele era o imperador mais importante que existia, um homem mais poderoso da terra, e ele foi humilhado, porque tinha que ser, pelo Senhor de todas as coisas. Pois bem, ainda no livro de Daniel, no capítulo seguinte, 40 anos se passam. Daniel continua trabalhando lá, talvez agora esteja com uma folga maior, porque ele já está com uma idade mais avançada. Mas 40 anos se passam, Nabucodonosor vem a morrer, e agora quem vai tomar conta da cidade, da província da Babilônia, são os seus predecessores, ou sucessores, quase que não vem. Olha aí meu computador. A influência babilônica no mundo naquele tempo começou a se esvair, começou a diminuir. O grande império valentão do momento chama-se Império Persa, através de um homem chamado Ciro o Grande. Naquela época, 2 homens governam a Babilônia, depois da morte de Nabucodonosor. Nabucodonosor tinha uma filha, eu não sei o nome dela, ela vai aparecer daqui a pouco, ela é importante. Ela casou com esse homem chamado Nabonido. É um nome que você não vai encontrar, talvez encontre uma tradução dele na Bíblia, mas você consegue encontrar nas histórias. Casou-se com Nabonido e eles 2 tiveram um filho chamado Belsazar. Belsazar era o cara que governava. Esses 2 homens, Nabonido, que era o genro de Nabucodonosor, e o seu filho Belsazar, é que tomavam conta. Eles eram 2 regentes. Só que um trabalhava na questão militar, era o homem de guerra. Nabonido estava nas lutas, é aquele que mantinha a segurança da Babilônia, enquanto Belsazar cuidava da cidade, reinando lá naquela cidade. Esses 2 homens, então, estão ali, eles são cria de Nabucodonosor. Um está liderando os exércitos, o outro está controlando a cidade. O que está acontecendo naquele tempo é que o Império Persa está conquistando o mundo todo.
E Nabonito sabe que está chegando a hora dele. Ele sai para guerrear contra os persas e perde, vez após vez após vez. O seu exército vai diminuindo. Chega no seu limite, ele fala: nós vamos nos render. Ele rende todo o seu exército aos persas e foge. Sai correndo, desaparece para as montanhas. A gente não sabe o que aconteceu com ele no final. E o exército medo-persa, naqueles dias, então, começa a sitiar a cidade da Babilônia, começa a cercá-la completamente, se preparando para entrar. Mas era uma cidade com muros altos, muito fortificada, muito poderosa, e eles não sabiam exatamente qual ia ser a estratégia para entrar. Pois bem, a Bíblia narra, então, esse momento onde o rei Belsazar, neto de Nabucodonosor, não fazia a menor ideia do que tinha acontecido com seu pai. A única coisa que ele sabia, porque tinha chegado a notícia, é que a cidade estava totalmente cercada pelos persas. Ele sabia que existia uma ameaça iminente. Só que ele acredita que a cidade é impenetrável. Nunca ninguém vai conseguir entrar aqui. Os persas jamais vão invadir, seja por cima, por baixo, pelo meio, não tem como entrar nessa cidade. É como se a Belsazar estivesse falando assim: não vai ter golpe. Mais ou menos assim. Eu podia evitar isso, né? Mas o que acontece é que, na sua arrogância, esse rei resolve fazer um banquete, uma festa, na noite em que eles estão totalmente cercados. E você sabe o que significa um exército cercando uma província? Significa que ninguém mais consegue entrar e sair. Se eles quisessem ajuda, não tinha como chegar. Se eles quisessem recursos, tem alguma coisa que tem que comprar lá fora da cidade, não vai comprar mais. Na sua arrogância, ele não quer saber, ele dá uma grande festa naquela mesma noite. Uma festa dedicada ao seu deus Marduk. Não confundir com o Mardoca aqui da igreja. Marduk era o principal deus dos muitos deuses da Babilônia. Talvez o único que tinha alguma expressão. Ele faz uma festa para esse rei Marduk. O que acontecia? É que o seu avô, Nabucodonosor, que era um homem, como eu disse para você, extraordinário na sua liderança, ele conquistava as cidades e ele encontrava nos templos os ídolos, os deuses daquelas cidades, e ele pegava para si, ele meio que colecionava ídolos. Ele trazia para si como um exemplo de que o Deus deles era maior do que qualquer outro deus. E Marduk o Belsazar faz o seguinte: então vamos fazer uma festa, vamos pegar o ídolo de Marduk, que é esse Deus nosso, vamos colocar no meio, e vamos pegar os outros deuses todos que nós temos, os outros ídolos, e vamos colocar, fazendo aqui um semicírculo em volta de Marduk, para que fique na nossa festa claro de que o nosso Deus é maior do que qualquer outro Deus, essa arrogância dele. E o que acontece é que, quando Nabucodonosor chega em Jerusalém e entra na cidade, ele vai até o templo, e lá ele vai procurar o ídolo que representa o Deus dos hebreus. E o que ele encontra? Não tem nenhum ídolo. Porque os hebreus não adoravam nenhum ídolo. Na verdade, na lei dos hebreus existe, lá no início, uma lei que proíbe deles terem ídolos ou construírem ídolos. Eles não tinham nenhum ídolo. Eles adoravam um Deus invisível, o mesmo que eu e você estamos hoje honrando. E como eles não tinham muita opção, o que eles fazem? A segunda coisa que eles podem fazer é pegar os artefatos do templo e levarem para a Babilônia. É isso que eles fazem. Eles pegam as taças de ouro, talvez lá as bandejas, tudo que tinha lá que poderia ser levado, eles levam para a Babilônia. No meio da festa, o rei Belsazar está lá envolvido naquilo, e uma das coisas que ele faz é pegar esses artefatos do templo, que são taças, e dar para as pessoas beberem. Seus filhos, seus genros, netos, concubinas, esposas. Ele bebe nas taças que estavam no templo do rei Salomão. O que acontece, a partir daí, é algo que parece cinematográfico. Belsazar olha para uma das paredes daquele grande salão, que devia ser muito bonito, e ele começa a perceber que o reboco da parede está caindo. O que acontece é que
quando ele olha mais de perto, ele percebe que é como se tivesse um dedo escrevendo na parede. E onde o dedo escreve, aquela parte vai caindo e vai deixando uma marca. E a Bíblia diz que Beltsazar fica tão apavorado que ele perde a força nos joelhos. Ele fica desesperado. A música para, a festa para, as bebidas todas caem. O rei fica tão desesperado que ele manda chamar todos os magos, mais uma vez, todos os sábios, todo mundo que tinha algum conhecimento, para vir lá e interpretar o que está acontecendo ali. O que está escrito na parede? Ninguém consegue dizer sequer o que está escrito. Para depois tentar interpretar, eles não conseguem sequer ler. A esposa de Beltsazar, aquela que eu mencionei, filha de Nabucodonosor possivelmente, lembra de Daniel. Se lembra dele e manda chamar Daniel. Daniel agora está com seus 70 e poucos anos de idade. Serviu ao Senhor por toda a sua vida. Na maior parte da sua vida serviu ali, na Babilônia, principalmente a Nabucodonosor. Ele é chamado, trazido à presença do rei. Ele agora está diante do rei Beltsazar na sua arrogância e no seu desespero. E veja o que acontece em seguida. Você precisa ler a sua Bíblia. É muito legal isso, né, gente? Olha só, Daniel 5,17 acontece o seguinte, porque o rei Beltsazar tinha prometido que quem conseguisse ler ia ganhar muitos presentes, ia ganhar uma posição, ia ser o terceiro, porque ele era o segundo, o pai dele era o primeiro, ele era o segundo, ia ser o terceiro no rei, maior poderoso. Daniel fala o seguinte, então Daniel respondeu ao rei, pode guardar os teus presentes para ti mesmo, e dar as tuas recompensas a algum outro. No entanto, eu lerei a inscrição para o rei e lhe direi o seu significado. E ele começa a falar ao rei Beltsazar, ó rei, não sei se ele estava agora sendo um pouco irônico, majestade, foi a Nabucodonosor, teu predecessor, que o Deus Altíssimo deu soberania, grandeza, glória e majestade. Em outras palavras, Beltsazar, o seu avô, Nabucodonosor, recebeu de Deus, emprestado, algo que Deus tem. Soberania, grandeza, glória e majestade. É Deus que levanta essa liderança. E ele continua dizendo, mas quando o seu coração, falando a respeito de Nabucodonosor, se tornou arrogante e endurecido, por causa de quê, gente? Você acha que orgulho só faz isso com reis? Olha o perigo do orgulho. Quando o seu coração se tornou arrogante e endurecido por causa do orgulho, ele, o rei Nabucodonosor, seu avô, foi deposto do seu trono real e despojado de sua glória. Porque quem quer que o tenha colocado lá é poderoso para tirá-lo de lá. Até, no versículo 21, reconhecer que o Deus Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e coloca no poder a quem Ele quer. Que alguém diga aleluia. No versículo 22 diz, mas tu, Beltsazar, teu avô reconheceu, mas tu, Beltsazar, seu sucessor, não te humilhaste, embora soubeste tudo isso. Ou seja, você não está sendo pego de surpresa. A história de Nabucodonosor não ficou escondida. Todo mundo sabe, todo mundo viu ele pastando igual um animal. E depois que ele recobrou a sua sanidade, ele com certeza contou isso para muita gente. Ele engrandeceu o Senhor do céu porque tinha uma história para contar também do que a arrogância fez nele. Você não foi pego de surpresa, você sabia. Mas não, Beltsazar, pelo contrário, tu te exaltaste acima do Senhor dos céus. E aqui vem, talvez, o que ele considera um tapa na cara. Mandaste trazer as taças do templo do Senhor. Você não fazia ideia do que você estava fazendo, Beltsazar? Para que nelas bebessem tu, os teus nobres, as tuas mulheres, as tuas concubinas. Louvastes. E agora, imagina essa imagem. Marduk está ali,
e os outros deuses dali, cada um talvez feito de um artefato diferente. Ele fala: louvasse aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedras, que não podem ouvir, nem ver, nem entender. Não leva mal não, Marduk. Não podem. Mas não glorificaste o Deus que sustenta em suas mãos a tua vida e todos os teus caminhos. Então, Belsazar, por isso ele enviou a mão que escreveu as palavras da inscrição. E esta inscrição que foi feita, eu acho que nessa hora dava para ouvir um alfinete cair no chão. Mene, mene, tekel, parsim. E esse é o significado dessas palavras. Todo mundo quer saber. E ele começa. Mene. E aqui vai, queridos, o que eu queria que você levasse para casa como princípio. Deus contou os teus dias, os dias do teu reinado, e determinou o seu fim. Belsazar, os teus dias estão contados. Queridos, os meus dias e os seus dias também. Deus sabe exatamente quantos dias eu e você temos. Todos eles foram contados. Eu não sei quanto a você, mas a questão que me incomoda profundamente na pessoa orgulhosa é que ela esquece disso. Quando eu vejo alguém que está no auge da loucura por causa do seu próprio orgulho, pessoas que acreditam realmente que são melhores do que todo mundo. Eu não faço isso por uma questão de educação, mas eu tenho uma vontade imensa de chegar perto da pessoa e falar: cara, você sabia que você vai morrer um dia? Que você não vai viver para sempre? Que existe um tempo para as coisas? O que você está fazendo não faz o menor sentido. Belsazar, teus dias estão contados. E ele continua a segunda palavra, tekel. Fostes pesado na balança e achado em falta. Obviamente não está falando do peso corporal dele, porque, por exemplo, aqui muita gente ia ser achado em sobra, né? Não ia ser em falta. O que foi pesado na balança de Belsazar foram as responsabilidades que eram dele. O que você deveria ter feito como rei? Vamos pesar na balança. Em outras palavras, querido Belsazar, fique sabendo que você é responsável. Ou melhor, você será responsabilizado. Alguém está pesando você nesse momento. E eu e você precisamos lembrar disso. Que o que eu faço também tem um peso. E eu sou e serei responsabilizado pela posição, pelas posses, pelas coisas que Deus colocou na minha mão, pelo prestígio que Ele nos deu. Esteja você em que posição estiver, você é responsável. E finalmente a palavra Pérez, que está como parsim na escritura. Pérez significa: teu reino foi dividido e entregue aos medos e os persas. Estavam naquele momento envolvendo a cidade. Em outras palavras, Belsazar, a sua influência é temporária. É temporário. E tudo na sua vida vai ser assim. O que me fascina demais nessa história é que, aproximadamente uma semana antes daquela noite fatídica, do grande banquete de Belsazar, há mais ou menos uma semana antes daquele dedo começar a escrever na parede, mais ou menos uma semana antes dos persas totalmente tomarem conta e envolver aquela cidade, esse exército persa, através de Ciro o Grande, e não é por acaso que ele tem esse nome, eles fazem algo impressionante. Eles vão, porque existe um rio que entra por aquela cidade da Babilônia, que é o rio Eufrates, e eles conseguem mudar a direção, eles conseguem redirecionar o rio Eufrates para um pântano, eles conseguem mexer de tal maneira que o rio sai de uma posição e agora está indo numa outra direção. E o rio que banhava, passava por aquela cidade, passava por baixo daquela muralha, começa dia a dia, um pouquinho de cada vez, porque é assim mesmo, nada é instantâneo, a abaixar o seu nível. E Ciro parece que calculou perfeitamente para que ao pôr do sol daquele dia, o rio estivesse no nível mais baixo,
E enquanto Beltsazar estava lá cultuando o seu Deus, vendo uma inscrição na parede e ouvindo Daniel falar, o exército dos persas estavam sorrateiramente entrando naquela cidade, que parecia ser impenetrável. E naquela mesma noite, Beltsazar é executado. Conta a história bíblica, que não é uma história bíblica, é uma história que foi encaixada nos livros da nossa Bíblia, uma história que alguém registrou que realmente aconteceu e que entrou como um cânon bíblico. Por que tudo isso aconteceu? Porque o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. Eu queria só falar isso para você, o que isso significa? Que todos os dias eu e você precisamos lembrar isso, que você é somente um administrador do que Deus acrescenta em sua vida. Nós não reconhecemos isso facilmente, mas tudo que você tem hoje, sejam coisas, sejam influências, seja inteligência, intelectualidade, capacidade, o que quer que você tenha aprendido, não se engane. A Bíblia diz que nada do que você tem por si mesmo, foi dado a você. Sem Ele eu não sou nada, não posso nada, não tenho nada, não sei nada. Eu sou somente isso, um administrador do que Ele acrescenta na minha vida. Ou seja, você está encarregado de gerenciar algo que não foi você que criou. Não foi você que fez aparecer ou fez acontecer. E que não vai durar para sempre. E que não é seu. Mas está hoje sob sua administração. Não vai durar para sempre porque é temporário. Como isso nos sara, como isso nos cura, quando nós descobrimos que o que quer que eu tenha hoje é temporário. E também que você vai ter que prestar contas. Que eu e você temos uma responsabilidade com o que é colocado nas nossas mãos. Um dia todos nós vamos ter que prestar contas de como nós administramos o poder, as posses e o prestígio que o Senhor colocou nas nossas mãos. Por quê? Porque o Deus Altíssimo domina os reinos. E se você me permitir, domina sobre todos os reinos dos homens. E coloca no poder a quem Ele quer. Então, quando você perceber na sua própria vida que você está se tornando alguém grande, profissionalmente, você ganhou aquela promoção, ou você ganhou aquele aumento, quando você perceber que você está entrando na sua casa e ela finalmente está do jeito que você queria, é a casa dos seus sonhos, que você tem o carro dos seus sonhos, você entra no carro, ele está com cheiro de carro, você pensa assim, nunca vou deixar a criança entrar nesse carro, porque esse carro não tem que ter cheiro de criança, tem que ter cheiro de carro. Quando você perceber que de manhã, ao passar pelo espelho, o negócio está ficando melhor, você olha e fala, moleque, você tem uma impressão de que está melhor do que já foi antes. Quantos aqui acham que estão melhor do que já foi antes? Ô, glória. Não vou perguntar quem acha que está pior. Mas quando você sentir esse impulso, quando receber aquela promoção, quando receber aquele convite, sabe aquele convite que você recebe, uau, não acredito. E você tem vontade de mostrar para todo mundo, mas você fala assim, não, se eu fizer isso vai parecer arrogância da minha parte, vou só deixar em cima da mesa, alguém vai perguntar, não sei. Acontece de vez em quando. Quando você ganhar aquele prêmio, quando você ganhar aquela menção honrosa, aquela placa de prata, quando você conseguir 5.000 curtidas na sua postagem, mais falando a nossa língua, naquele momento que é o seu momento, que chegou a sua hora. Quando você perceber que o orgulho está querendo devagarzinho pegar de novo o controle remoto da sua vida, dá um tapa na mão dele, pega o controle e fala, nananina não, orgulho. Diga comigo, não. Por quê? Porque o que quer que seja, não é meu. Eu só sou um administrador. É temporário. E eu vou precisar prestar contas. Orgulho, você não ouviu a mensagem? O Senhor Altíssimo domina sobre todos os reinos.
E Ele dá a quem quer. Por outro lado, se você também tiver, isso acontece muito. Quando você estiver na presença de pessoas que são consideradas menos importantes do que você, menores do que você em algum nível. Não é que sejam, mas são consideradas pessoas que têm menos influência do que você, que têm menos escolaridade que você, que têm menos dinheiro do que você. E dentro de você, você percebe alguma coisa começar a crescer bem devagarzinho, porque eles não sabem o que você sabe, eles não aprenderam o que você aprendeu, eles nunca foram onde você foi, eles nunca viajaram para onde você já viajou, eles nunca tiveram aquilo que você tem, e sutilmente o orgulho começa a tentar aflorar, e vai se aproximando mais uma vez do controle remoto da sua vida, às vezes consegue até pegá-lo. Porque você está começando a achar que é alguma coisa. Porque hoje você é mais do que já foi antes, então isso traz essa impressão. É aí que você educadamente pega de volta o controle da mão do orgulho e fala: nananina, não, orgulho. Não. Não. Isso não é meu, eu sou só administrador disso. É temporário e eu vou precisar prestar contas. Orgulho, você não estava lá no culto, você não ouviu, se você não percebeu na primeira vez, eu vou repetir: o Deus Altíssimo domina sobre todos os reinos e dá a quem Ele quiser. É assim, queridos, que eu e você lidamos com o orgulho, neutralizamos o seu poder na nossa vida. Nós precisamos identificá-lo, nós precisamos falar alguma coisa. É assim que você garante que aquilo que você possui nunca vai possuir você. Eu gostei dessa frase, achei interessante que quando algo que você possui, você não pode dar, na verdade, aquilo é que possui você. E há muito cuidado que nós precisamos ter com isso. É assim que eu e você podemos administrar o que foi colocado temporariamente nas nossas mãos, para fazer o que o Pai planejou e não o que nós planejamos. O que quer que seja. É assim que você é posicionado, isso é maravilhoso demais. É assim que você é colocado numa posição onde Deus pode confiar em você mais poder, mais prestígio e mais coisas, mais posses, porque você é um servo bom e fiel, um bom administrador, que não confunde as coisas e acha que é o dono daquilo. Tudo que nós estamos tratando aqui nessa noite aponta apenas para essa verdade. Sem Deus, onde você estaria? Quando eu e você identificamos que tudo que nós temos, tudo que nós somos veio dele, tudo que você sabe foi porque ele te deu, você sempre vai colocá-lo em primeiro plano na sua vida. Para terminar, deixa eu só te contar uma coisa que é muito pessoal, é minha. Aqui na igreja de Jacarepaguá, no início da igreja, eu não fazia ideia que eu ia ser pastor da igreja, eu sabia que eu ia ser pastor na igreja, que eu ia ser um pastor auxiliar. E logo no início Deus foi colocando no coração do meu pai, que é o bispo, que eu deveria ficar à frente. Mas ele ainda estava um pouco temeroso. Durante algum tempo isso ficou ajustado. E quando a igreja começou a crescer, eu me lembro muito bem de um culto, a gente começou com cerca de 40, 50 pessoas. Eu me lembro muito bem de um culto onde os diáconos foram para essa salinha aqui e começaram a preparar mais pão e cálice da ceia. E eu fui tentar entender o que estava acontecendo, o que houve, eles estavam alegres, falaram: pastor, está vindo gente a beça, a gente não esperava que viesse tanta gente, tem que fazer uma ceia maior, e aquilo me alegrou tanto o coração. E dali para frente eu comecei a tentar me policiar. E eu comecei a identificar que certas coisas me deixavam orgulhoso. Eu comecei a ficar muito orgulhoso do meu time de música. Eu comecei a ficar orgulhoso, sem contar para ninguém, né? das coisas que a igreja estava conquistando, de como nós estávamos crescendo. E depois de alguns episódios marcantes e dolorosos, Deus falou com uma clareza imensa no meu coração. Não falou aqui, mas eu creio que Ele falou no meu espírito. Ele falou algo que eu não acho que é para todo mundo, mas talvez seja para você. E foi forte, e foi difícil. Ele falou: André, tudo do que você se orgulhar, você vai perder. Mais ou menos o que aconteceu com Belsazar, mais ou menos o que aconteceu com Nabucodonosor. O que Deus estava falando comigo?
Não deixa, não permita que o orgulho pegue o controle remoto da sua vida. Porque é destruição. Não me entenda mal. Eu não acho que Deus se importa, nem acho que é tão grave quando você diz: eu me orgulho do meu filho, ou eu me orgulho de alguma coisa que você conquistou. Não, Deus sabe que existe algo saudável quando você tem prazer, quando você se alegra com uma conquista. Não é nada disso que eu estou falando. Eu estou falando de uma doença, de algo estranho que às vezes nos envolve e nós não percebemos, mas que nos faz achar que somos maiores e nós não somos. Nenhum de nós é maior do que o outro. Talvez Deus tenha colocado alguém numa posição maior, superior, mas Ele continua. E se você está numa posição maior, é para servir a outros. O modelo de liderança único aprovado por Deus é o modelo de Jesus Cristo, que serve. E se nós aprendermos isso, nós vamos ser bem-sucedidos. Não sei se isso funciona para você, mas eu estou decidido que, se Deus permitir, na minha vida inteira eu vou estar alerta para dizer: nananina, não, orgulho, você não vai pegar esse controle de volta, mas o meu controle está nas mãos do Senhor Jesus. Você recebe essa palavra hoje? Vamos ficar de pé e vamos orar? Deus é bom. Alguém já olhou no celular e sabe qual é o resultado? Não terminou? Deixa eu te falar, embora pareça, eu não estou me posicionando de jeito nenhum em relação ao impeachment. Eu tenho as minhas convicções pessoais, eu não acho que elas têm que ser trazidas para o púlpito. Mas eu estou com o que a gente orou aqui mais cedo, que está escrito no seu telão aqui. Jesus é o Senhor. Porque a nossa solução para o país continua sendo Ele como o Senhor. Não foi a solução para a sua vida? Jesus ser o Senhor? Você não acha que é a solução para qualquer pessoa? Por que não será a solução para a nossa nação? Talvez, como aconteceu lá muitos anos atrás na Babilônia, uma estratégia para sitiar, para desviar um rio. A gente não entende essas coisas. A gente não sabe se o impeachment realmente é bom ou não. Não venha me dizer que você sabe, você não sabe. Mas Deus sabe. E se você confiar nele, que Ele vai ser o Senhor da tua vida, que Ele é o Senhor Altíssimo, que tem domínio sobre todas as coisas, Ele promete algo a mim e a você. Você sabia que Deus não fala se a nação fizer alguma coisa, mas Ele fala: se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Ou seja, existe uma atitude que eu e você podemos tomar que transforma essa nação, porque somos povo de Deus nessa nação. Eu perguntei a respeito disso porque o que quer que seja o resultado, tenha confiança no seu coração de que Deus está no controle. Nós não estamos falando de uma coisinha boba, nós estamos falando de toda uma nação, e uma nação com muitos homens e mulheres tementes a Deus. Você acha que Ele não está nem aí para isso? Ele está totalmente envolvido. Então não tenha dúvida de que Ele vai nos guardar, amém? Você tem paz no seu coração, amém? Você pode dar a mão a quem está do seu lado?